A entrevista de hoje é com a Marfisa Lemos, que foi vítima de uma situação traumática no Rio de Janeiro, onde ela acabou perdendo o marido dela em um assalto, mas ela tirou forças dessa situação ruim para realizar um sonho antigo de morar no Canadá. Ela conta aqui pra gente como é que foi o processo, como é que foi essa decisão, que foi a parte mais engraçada, mas como foi o processo, as dificuldades, os desafios que ela teve que enfrentar, como foi chegar no Canadá e hoje, 10 meses depois, como ela já reestruturou toda a sua vida. Enfim, gente, a Marfisa deu diversas dicas aí durante a entrevista que eu tenho certeza que vai ajudar a galera que tá indo morar no Canadá e morar mais planejada, e morar já sabendo um pouco mais aí como lidar com os canadenses e as situações que podem surgir no Canadá. Então dá uma olhada no vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve clicando nessa bolinha que aparece aqui, ó. Que você vai ficar sabendo assim que saírem as próximas entrevistas, que eu vou fazer diversas aí com essa pegada, entrevistando a galera que mora fora e trazendo alguns profissionais para falar aqui também. Então é isso, gente. Chega de falar, vamos embora para a entrevista. Bem, hoje eu tô aqui com a Marfisa Lemos. Ela é uma amiga pessoal minha que eu conheci no meu antigo trabalho lá no Brasil. A Marfisa tem 30 anos, é mais conhecida como Marfy no Canadá, onde ela foi agora. Ela era do Rio de Janeiro, foi pro Canadá, tá em Niagara Region e tá lá há 10 meses. Marfisa, muito obrigada por ter topado estar aqui no Bora Mora Fora, contando um pouco da sua vida pra gente. My pleasure. Gata garota, me conte um pouco da sua vida. Me fala como você estava antes de você embarcar aí para essa nova aventura. Como é que estava a sua vida lá no Rio de Janeiro? Eu morava no Rio, tinha um bom emprego, trabalhava numa empresa muito boa, com você, inclusive, mesma função, mesma coisa, a gente fazia a mesma coisa. Não estava triste, não era uma pessoa triste, mas eu vivi uma situação muito traumática, para quem me conhece sabe. O Rio de Janeiro é uma cidade muito perigosa, e eu era casada, eu tinha minha casa, eu tinha um bom emprego, eu tinha uma vida muito estável, mas eu sofri uma situação muito traumática na época com o meu marido. Ele veio a falecer de resultado de uma tentativa de assalto, e isso foi um baque na minha vida. Primeiro por uma questão pessoal, porque depois disso vira aquela chave assim, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque em um segundo tudo muda, e seus valores mudam. Você tá lá muito estável, você pensa que, né? E de repente vem alguma coisa que você não tem controle e muda completamente sua vida. Enfim, tava tudo bem, tudo ótimo, mas isso veio a mudar completamente minha vida. Foi na noite do Ano Novo, de 2015 para 2016. Então, eu comecei o ano viúva. Assim, nos primeiros, né? Literalmente isso. Comecei o ano, fechando o ano de 2015. Eu tava casada, uma vida super estável. Virou o ano, eu tava viúva, vivendo uma situação completamente diferente. Um novo desafio. E foi um ano muito intenso, foi um ano que eu tive que aprender muita coisa, enfim. E 4 meses depois de tudo ter acontecido, eu tava bem assim, sem saber o que fazer, as coisas já não faziam mais sentido pra mim, eu já tinha perdido muito daquele entusiasmo, porque, enfim, percebi que eu trabalhava muito, era meio workaholic, sei lá, trabalhava muito e aí eu acordei um dia, assim, eu fiz uma oração, falei, o que eu vou fazer da minha vida? E aí veio na minha cabeça, vou pro Canadá. Desse jeito. Desse jeito, não tem explicação, não foi uma coisa assim que eu vinha planejando há anos, foi desse jeito, vou pro Canadá. E aí eu falei assim, tá, como é que eu vou pro Canadá? E aí eu fui no Google e eu escrevi exatamente isso. Como ir, foi alguma coisa assim, como ir morar no Canadá, né? Que eu já não lembro exatamente as palavras, mas como ir para o Canadá, morar no Canadá, alguma coisa assim. E aí a primeira coisa que veio, assim, foi um site de uma consultoria de intercâmbio para o Canadá, o nome era Canadá Intercâmbio, e aí eu cliquei naquilo, no primeiro resultado do Google, eu cliquei naquilo, liguei, era uma loja em Ipanema, eu morava no Rio, numa loja em Ipanema, eu liguei pra menina, ela falou assim, você tem como vir aqui hoje? A gente pode... Porque eu não sabia nada, não sabia o que eu queria. Ela falou assim, mas o que você tá procurando? Eu falei assim, não sei. Ela, mas como assim? Ela riu.
eu não sei, eu só quero ir pro Canadá. Ela falou, mas você não tem, assim, ideia do que você quer fazer? Eu falei, não, desse jeito. Aí ela falou assim, tá, você tem como dar um pulo aqui? E foi numa semana que a empresa me obrigou a tirar férias, de uma semana, porque eu tinha férias atrasadas, né? Então, assim, eu tava em casa naquele dia, e acho até que era por isso que eu tava tão down, porque depois que tudo aconteceu, a única coisa que eu tinha pra fazer na vida era trabalhar. E a empresa falou assim: não, você tem que tirar férias, desculpa aí, tá? Você vai ter que tirar férias. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu tenho que tirar férias. E aí eu fui, peguei o carro, fui pra Ipanema, sem noção nenhuma da vida. Assim, vou lá saber o que tá acontecendo. Chegou lá, eu ainda tava até usando aliança. Chegou lá, eu sentei, a menina, assim, o nome dela é. Meu Deus do céu, até esqueci o nome dela, mas enfim. Sentei lá e aí a gente começou a conversar. E ela falou, mas você não tem noção do que você quer fazer? Eu falei, sei lá, alguma coisa assim, sei lá, passar uns meses lá, eu só quero, sei lá, espairecer um pouco. Ela, mas como assim? Me conta aí um pouco da sua vida pra eu ver como é que é seu estilo. E eu contei minha vida pra ela, inclusive a situação traumática que eu tinha vivido. A menina chorou e ficou assim num. Ela ficou assim, nossa, caramba, eu acho que você tinha que recomeçar a sua vida. Quer ir fazer um college de 2 anos? Por que você não vai recomeçar a sua vida lá? Eu falei, oi? Como assim? Nunca tinha pensado nisso, não sabia nem que era possível. Eu fui pra casa meio assim, como assim? Fazer um college, largar tudo? O que isso significa? Enfim, e aí College, no eu caso, fui. seria uma universidade, né? Seria graduação de O novo? college é uma faculdade. Que para ser considerado uma faculdade, você tem que um diploma de faculdade tem que ser no mínimo 2 anos. E aí você pode ir para a universidade depois dos 2 anos, pode ser 2, 3 anos. Você pode ir para a universidade e se tornar bacharel, mas você não precisa. Com 2 anos você já tem o diploma, você já é habilitado para exercer profissionalmente aquela função lá. E aí começaram os desafios na minha mente, mas como assim, vai largar tudo? E aí eu vou, e nunca pensei, né? Eu tenho uma família muito humilde, eu tenho uma origem pobre, enfim. Mas eu fui me superando a vida inteira. Eu lembro que quando eu decidi estudar inglês com 15 anos de idade, eu falei assim, pai, eu quero estudar inglês. Meu pai falou, você tá maluco? Você vai estudar inglês pra quê? Falar embolado? Pra quê? Bobeira? Eu falei assim, mas eu quero! Eu sempre senti que eu ia fazer alguma coisa grande com aquilo, eu não sabia o que, mas eu falava assim, não, eu sinto que eu tenho que estudar inglês, porque eu tenho que, com um dia, sei lá, um dia. Casa, né, voltando pra história, eu voltei pra casa pensando naquilo, ela continuou me acompanhando, a gente trocou e-mails aí vieram os desafios, né, eu falei, enfim, vamos pensar nessa ideia aí. E aí, quando eu comecei a ver os custos, eu comecei a ver que, enfim, nossa, esse negócio é caro pra caramba. Não é assim, pessoa, né? Mas aí eu fui colocando no papel, fui fazendo os meus cálculos, amadurecendo a ideia. E eu falei assim, talvez, se eu vender tudo, até minhas calcinhas, talvez dê pra ir, entendeu? E aí, no final, depois eu vou contar que eu fiquei acampada em casa, que eu vendi tudo mesmo. No meu último mês, eu fiquei acampada. Eu só tinha um ar-condicionado porque tava muito calor. Mas enfim, depois eu conto esse final dessa história. Aí, enfim, fui amadurecendo e aí eu tinha um desafio, que era a prova do TOEFL. Tinha que fazer ou a prova do. Tinha que ser o TOEFL ou a IELTS. Eu nunca tinha feito essa prova. Por uma série de razões. Eu nunca terminei o curso de inglês, que eu chorei tanto para começar. E era o meu primeiro desafio. Eu morria de medo dessa prova. Morria de medo. Todo mundo falava que era muito difícil, que não sei o quê. E eu lembro que quando eu saí da consultoria, ela falou assim, tá, se você quiser realmente seguir, o seu primeiro passo agora é fazer o TOEFL. E de repente você pode ir para começar em setembro. E eu tava assim, era tipo abril, maio, alguma coisa assim. Então eu tinha que, para começar em setembro, eu tinha que mandar tudo até julho, para ser aprovado, para conseguir visto, demorava 2 meses, não sei o quê. Então era assim, basicamente eu tinha que fazer a prova do TOEFL em um mês, era isso. E eu E falei com o assim, inglês caraca, que você tinha feito, né? só com o inglês que eu já tinha, porque aí eu saí de lá, aí eu falei assim, caraca. Ela falou assim, vai no Cultura Inglesa, vai no curso que tem aqui, que eu acho que eles têm preparatório e pergunta, pede informação. Aí eu saí da consultoria em Ipanema, desci a escada, virei a esquina, tinha lá não sei se era Cultura Inglesa, Brasas, não lembro.
Aí fui perguntar à menina, queria informação sobre o TOEFL, não sei o que, não sei o que. Ela falou, tá aqui, não sei o que, começa não sei quando, é esse valor, é caro Aí é esse valor aqui, é Você esse valor lembra quanto aqui, é mais ou começa... menos? Não lembro não, nossa. Porque eu ignorei, vou te contar por quê, que eu não lembro. Aí esse aqui começa não sei quando, aí eu falei assim, beleza. Ela falou, dura mais ou menos 6 meses. Eu falei, oi? Eu tinha que fazer prova, eu tinha que estar com o resultado em um mês. Aí eu falei assim, mas não tem assim, um intensivo, um troço que você consegue fazer? Aí a menina riu. Ela falou assim, olha, não é bem assim, acho que você não tem noção. As pessoas estudam no mínimo 6 meses para essa prova, entendeu? Não é assim tão fácil quando você tá pensando. Aí eu saí de lá arrasada, arrasada. Eu falei, nunca vou pro Canadá. Aí eu fui pra casa, fui pra casa, comecei a pesquisar tudo que eu podia. E aí eu achei um curso online, que era o curso da Fernanda Frattarola. Que esse era tipo assim, papo de 1.000 e pouco, o curso inteiro, e você fazia a sua agenda. Ela recomenda que você estude no mínimo 3 meses, mas eu tinha menos de um Um mês pra mês. fazer, né? Beleza, aí eu peguei o schedule, aí paguei o curso, peguei o schedule, aí fui pra casa, aí fiz um plano, então eu estudava assim, chegava do trabalho, metia as caras no estudo, ficava até 1 hora da manhã fazendo, repassando, e eu conversei com a própria Fernanda Frattarola pessoalmente sobre isso, troquei e-mails com ela, ela falou, olha, vamos tentar, a gente vai fazer o possível. Até dentro do curso eles incluem 3 simulados, eu lembro que eu só consegui fazer um, e não consegui fazer o simulado oficial, porque não deu tempo. Mas moral da história. Estudei lá que não condenado, tive lá minhas crises de choro, enfim, fiquei super insegura, achei que não ia passar, porque a prova também é cara, né? Enfim, me inscrevi, fui fazer a prova depois de um mês, passei. Consegui a nota, né? Passei não, porque é por nota, né? Consegui a nota que eu precisava para ir pro college. Aí eu mesma não tava nem mais acreditando, aí já... Você viu, Caraca! ó, a mulher falando que precisava de seis Não, meses, a outra falando de 3, o que não é uma força de é... vontade. E assim, era uma coisa que pela situação que eu vivia, era pra eu estar super deprimida em casa e tal. E eu encontrei uma motivação tão grande. Foi um desafio pessoal, sabe? De conseguir. A minha psicóloga, que ficou me acompanhando durante um ano, depois do trauma que eu vivi, fiquei com uma psicóloga uma vez por semana, ela falou assim: Nossa, você é uma maior caso de sucesso. Enfim, comecei o processo, o visto saiu tudo, mas. Tá, um detalhe ainda, outro desafio. Eu tava terminando meu MBA, eu já tinha conseguido terminar o MBA a tempo, mas eu tinha que fazer uma prova de integração. Porque eu fiz metade do meu MBA, eu fiz presencial, outra metade eu tive que migrar para online por outras razões, que eu não vou nem entrar aqui no coisa de trabalho, enfim. E aí tinha que fazer uma prova e tinha que apresentar meu TCC. O raio do IBMEC, eu estudei no IBMEC. O raio do IBMEC só me marcou a prova para setembro, tipo assim, meio de setembro. Só que as aulas aqui começavam no início de setembro. E aí eu não dava para eu vir mais. Aí eu fiquei assim meio. Eu perdi o timing, porque era pra eu ter vindo antes, era pra eu ter vindo pra ter começado aqui. Ter começado aqui junto com o período letivo padrão deles, né? Começa em setembro. Perdi, aí fiquei meio. Eu falei assim: quer saber? Tá bom, tá certo, eu tenho mais tempo pra me Vai ser o que organizar. tiver que ser. E foi perfeito. Acho que eu não tava pronta pra vir em setembro. Você Ou então como? fez um processo para estudar. Qualquer um que está no Brasil, em qualquer condição, ele pode ir para aí estudar ou não? Tem que preencher alguns pré-requisitos. Pode, teoricamente, mas você precisa ter a nota mínima para Do aplicar para o TOEFL ou college. do IELTS, né? É, você precisa ter, não é qualquer um, você precisa ter, porque eu tive que traduzir a minha documentação da universidade, você tem que provar que você tem lá um mínimo de estudos, porque aqui, por exemplo, para você ir pro college aqui, você tem que ter high school, né, que é o segundo grau, como se fosse. Mesma coisa, se você vai vir para cá, você tem que, só que o high school daqui, eu acho que tem um ano a mais. E aí o que conta pra gente é que eu já tinha universidade. Então eu tive que traduzir toda a minha documentação para mandar pro college. Você tem que submeter um montão de documento. Então você Eu precisa ter não só ter finalizado o ensino médio, mas precisa ter também um Você precisa ter pouquinho. mais algumas horas lá de estudo para aplicar aqui pro college deles. Dependendo do que você vai fazer. Se você vai fazer um mestrado, a nota do TOEFL é ainda mais alta, os requisitos são ainda mais altos. Então, assim, o que que eu recomendo?
Todo mundo fala assim: ah, não, mas vai pagar consultoria, dinheiro, não sei o quê. Tá, você pode fazer tudo sozinho. Hoje em dia a gente tem informação em tudo que é canto na internet. Ok. Mas assim, cara, se você der um molezinho lá, você vai perder um tempão, você vai perder seus prazos. De repente, na hora de fazer o seu processo de visto, se você. Então, assim, eu paguei e foi ótimo, sabe? Você paga lá, eu acho que eu paguei pouco mais de. É porque você paga uma taxa em dólar, então eu não lembro como é que tava a conversão. Você paga e você entrega na mão de quem sabe fazer. Você chegou a pagar pelo processo como um todo ou você foi pagando em partes? Fui pagando em partes. Eu paguei primeiro a consultoria Você lembra mais ou pra menos quanto? fazer. Então, eu acho, eu não me lembro, eu posso depois te passar os valores, Ótimo, que aí eu coloco mas eu aqui. acho que era US$ 600, alguma coisa assim. Apesar de ser uma consultoria brasileira, então foi 700 alguma coisa, eu não lembro. Eu vou te passar os valores depois. E depois eu paguei pro visto, para eles fazerem o meu visto. Porque, de novo, eu podia ter feito tudo sozinha. Podia. Tem um monte de gente que faz. Eu conheço um monte de gente que fez tudo sozinho. Eu não queria ter que ficar me estressando com isso, ter que ficar pensando nisso, correndo risco de mandar faltar alguma coisa e aí perder meu prazo, ou perder meu visto, enfim. Entrega para quem sabe fazer. Mas, aquilo, você pode fazer, é tudo por você, seu risco, né? E outra coisa, faz uma consultoria boa, porque eu conheço um monte de gente que perdeu dinheiro, que foi fazer, Sério? fez uma consultoria ruim, teve visto negado, mó dor de cabeça. E você tem alguma dica assim para as pessoas que estão procurando uma boa consultoria? Assim, vê na internet e, assim, eu recomendo a minha consultoria. Mas isso depende muito de quem tá lá também, né? Por exemplo, quem fez o meu processo já nem tá lá, mas eu conheço, foi o Cláudio Shalom e foi a. Meu Deus, como é que pode o nome dela ter me fugido A gente totalmente? bota aqui, ó. É, coitada, gostando dela. Mas enfim, eles nem trabalham mais lá, entendeu? Então, assim, eu já não sei do pessoal que tá lá agora. Mas eles foram 10 comigo. Então, assim, depende muito de quem tá fazendo também, da experiência que a pessoa tem. Mas eu recomendo, procura uma consultoria boa, não vai nessa do mais barato, não, sabe? Talvez não fosse a opção mais em conta, ou enfim, na verdade foi a primeira que eu achei lá no Google, como eu disse, não pesquisei nem nada, foi uma coisa mesmo assim de Deus abençoou, sabe? Porque eu não posso nem dizer assim, eu pesquisei muito, eu achei essa consultoria que era boa, não foi. Foi mesmo uma coisa era pra ser. Mas assim, eu acho que eu recomendo minha consultoria, mas dá uma olhada assim, se tiver review, alguém falando, sabe? E por essa consultoria também, na época, eu pedi pra eles, eu pedi pro Cláudio que tava fazendo o meu processo, falei assim, você tem o nome de alguém que tá lá, que foi, pra eu conversar, não foi nem pra avaliar a consultoria. Eu queria, na verdade, dicas sobre a região, que até o último minuto eu tava indo pra Vancouver. E eu mudei completamente essa outra parte da história, emocionante. Eu mudei completamente no último minuto, assim, eu decidi vir pra Niágara. Tava indo pra Vancouver. Tava tudo certo eu ir pra Vancouver. E explica E pra aí, gente o porquê dessa mudança, então. Tá, não Gente, sei. desculpa essa minha convidada. Vou te falar, coisas mesmo do. Um monte de gente me faz essa pergunta: por que que você mudou? Eu acho que era pra ser, no meu caso. Uma coisa que pode ter afetado foi que demorou muito. Eu tava aplicando pra Langara College, em Vancouver, e eles demoraram muito a responder. Muito mesmo, muito. Assim, tipo, eles demoram um papo de 2 meses pra responder. Segundo, eu acho que afetou um pouco que lá chove muito. E aí, depois de um tempo, eu fui, não sei, eu fui assim, meio que apurando, assim, ai, acho que eu não vou gostar desse lugar, apesar de ser lindo, todo mundo falar super bem. Na verdade, eu tive várias pessoas dizendo que eu não devia vir pra cá, que aqui era muito frio, Ontário era muito frio, enfim, mas. E aí, outra coisa que eu acho que afetou foi o fato de eu ter conhecido gente que veio pra cá, pra essa região. Então, lá na consultoria, eles me deram o telefone, me deram o contato de 2 pessoas. Você mesma Paula, pediu ou eles foram e te eu deram? pedi. E eu pedi. Isso é muito legal. Faça amizade até antes de você vir.
Eu pedi e eles me deram contato de duas pessoas. Uma foi a Paula, com quem eu vinha dividir o apartamento depois, que a gente se tornou super amigas, assim, antes de eu vir pra cá, a gente nem se conhecia pessoalmente, a gente, tipo, virou, assim, super amiga, e aí a gente decidiu dividir o apartamento aqui quando eu cheguei. Então ela já tava aqui, ela que achou o apartamento, pô, nossa, foi um, assim, maravilhoso, sabe? A gente ficou super amigo, moramos um tempo juntas e depois, por razões aqui do lugar, eu vim a morar em outro lugar e ela ainda ficou e agora ela tá morando em Toronto, enfim. E o segundo foi um amigo meu que mora aqui também, já tá quase casando, Daniel, e a gente, por coincidência, eu mandei um e-mail pra ele, o Cláudio me deu o e-mail dele, eu mandei o e-mail pra ele, eu queria, assim, tipo, bater um papo e tal, assim, até com muito receio, porque ele era um homem, né, porque assim, então, tem. Beleza, conversa vai, conversa vem pelo Skype. Ele falou assim: beleza, só que eu tô aqui no. Tipo, só que eu tô aqui no Rio essa semana. Eu falei: o quê? Pois é, eu vim visitar minha família. Eu falei: sério, cara, nada é coincidência. Aí a gente encontrou lá no Rio pra tomar um café. E aí ele me deu várias dicas, sabe? E ele foi a primeira pessoa que me perguntou: por que você quer ir pra Niágara? Porque não tem nada, é uma região pequena. Ninguém quer ir pra lá. Todo mundo quer ir pra Toronto, todo mundo quer ir pra Vancouver. Tá. Mas agora veio a minha memória aqui. Por que que realmente a minha decisão final foi de vir pra cá? Custo. É muito mais barato vir pra cá do que você ir pra Vancouver ou Toronto. Eu tava indo pra Vancouver, Vancouver é muito caro. Então, assim, pra eu ir pra Vancouver, dava, mas eu ia ficar assim apertadona, sabe? Pra eu vir pra cá, era muito mais barato. Aluguel era mais barato, custo de vida era mais barato. Eu acho que no final isso acabou impactando muito minha decisão. Você tem uma noção em relação a aluguel? Quanto é o aluguel de uma casa lá que você está morando aí? Quanto é o aluguel que você pagaria? Quanto é o aluguel que você paga aí? Quanto é o aluguel que você pagaria lá? Essas coisas mudam muito, né? Porque assim, tipo, Vancouver é uma cidade enorme. Não quero nem falar muito de detalhes porque de lá, porque vai mudar pra caramba dependendo do college que você vai, mas é bem mais caro, tipo, pode chegar a ser o dobro. Agora eu vou falar daqui. Daqui eu sei e eu posso falar, porque eu morei já 3 lugares diferentes aqui. E eu ainda trabalho em quarto lugar. Então assim, você vai vir pra cá, pra essa região, vamos supor, eu estudo no Niagara College. Fica em Niagara-on-the-Lake, uma cidadezinha, enfim, tá lá, perto do Outlet. Não vai morar lá, não tem nada lá, não tem nada pra você fazer lá, a não ser que você queira trabalhar no Outlet, uma boa, porque o Outlet é do outro lado da rua, beleza, mas não tem nada lá e o aluguel nem é muito barato. Embora tenha muita casa pra alugar lá. Tem muito condomínio que eles compram, o dono compra a casa só pra alugar os quartos para estudante. Beleza, você vai pagar aí coisa papo de $600 um quarto. Casa, esquece. Quando você chegar aqui, você não vai ter dinheiro pra alugar uma casa, filha. Essa é coisa de gente rica. Não, não, né? Se Vou você focar aqui na tá, realidade. foca na realidade. Se você tá vindo como eu, agora, lógico, se você tá vindo com a sua família inteira, você não vai ter muita escolha, né? Você tá vindo com 2 filhos, cachorro, papagaio, periquito, você vai ter que alugar uma casa. Então se prepara, porque o aluguel de uma casa simples aqui, papo $1.200, $1.300, plus todas as, né, despesas, água, luz, enfim. Então se prepara aí para gastar uns 1.500 por mês, dólares. Então assim, vamos pensar aqui, tá? Você tá vindo duro, vendeu tudo no Brasil, sei que você seja rico, você já vai gastar um dinheirão com aluguel de casa. Então já fica preparado para isso aí. Mas enfim, voltando aqui, vamos supor, minha situação, eu vim sozinha, eu só precisava de um quarto, nada mais, né? Eu pagava na primeira casa que eu fui morar, em St. Catharines, perto de um mall, era uma ótima região, uma região segura. Eu fui alugar essa casa, era uma casa de 3 quartos, então eu fiquei com um quarto, a minha amiga Paula ficou com outro quarto e tinha uma menina que a gente nem conhecia morando no terceiro quarto. Depois eu conto, né? Divertido, morar diferente, né? Que a gente ficou com fama de maluca, psicopata, louca, porque a gente não gostava de limpar a casa, e ela não, né? Então prepare-se para diferenças culturais. Ela Pois era da é, onde? Ela era canadense? ela era canadense, assim, ela era asiática, veio pra cá novinha, mas enfim, canadense, já morava aqui há um tempão. E eles acham que a gente é muito exagerado com coisa de limpeza. Por que, né? Tomar banho todo dia pra quê? Muito frio. Escovar dente. Gente, uma vez por semana tá bom.
né? Então, assim, tem dessas coisas. Então, quando você for morar, prepare-se para essas diferenças culturais, tá? Então, eu pagava lá US$ 500 com tudo incluso. Só Com você. tudo, só meu quarto. E a casa tinha cozinha, tinha uma sala, era uma casinha muito legal. Internet. Só internet, tudo incluso. Só não incluía laundry, que é para lavar roupa, a gente tinha que pagar. Tinha dentro da casa mesmo, embaixo, tinha aquela maquininha que você bota moedinha e paga. Beleza, tranquilo, fiquei morando lá tipo uns 4, 5 meses. E aí eu mudei para uma outra casa, numa outra localidade, do outro lado da cidade, bem diferente. Numa outra casa maior, mais chique, mais bonita, num lugar mais bonito. Até postei algumas fotos de lá, muito bonito. Que é, assim, equivalente a um condomínio de luxo na Barra. Era a casa padrão daqui, subúrbio, né? Nessa casa moravam 5 estudantes. Então, assim, eu tinha um quarto. Essa casa já era mais. Tinha lava e seca dentro de casa, tudo incluso. A cozinha era grande, enorme. Tinha uma sala de estar em cima e embaixo. Então, assim, cada estudante tinha um quarto, mas é aquilo. Aí eu tava morando com mais gente, todos canadenses. Então, assim, mais choque de cultura. Você não chegou a ter uma certa dificuldade em relação à cultura, mas teve aquele negócio de sentir, né? O que chamam de choque cultural, que para muitos às vezes dói mais, dói menos, enfim. Ele existe, né? Tá aí, ele existe. Mas você teve alguma dificuldade? O frio foi uma dificuldade para você? Os Hum, serviços canadenses, a escola, o inglês. Quais foram as suas principais dificuldades? tá. Primeiro, aí falando sobre isso é até bem interessante, assim. Você vai chegar aqui, por mais que você seja uma pessoa que gosta de viajar, já tem viajado várias vezes e já, enfim, adoro neve, não sei o quê, vai sim ter algum impacto. Então, no primeiro term aqui, quando eu cheguei aqui, eu decidi que eu não ia trabalhar nem nada, eu ia só focar na adaptação. Cheguei aqui no inverno. Eu gosto muito de neve, eu gosto muito de inverno, nunca foi problema pra mim. Mas óbvio que você precisa se adaptar. Tipo assim, papo de eu ter escorregado, quase quebrei a perna na neve, indo pro college. Porque eu tava Eita. com pressa, saí de casa, né, aquele jeito brasileiro. Você não faz nada com pressa aqui no inverno, porque não funciona. Se você tentar correr na neve, você vai se esborrachar e, enfim. E aí no começo eu fui bem devagarinho. Você tem que se adaptar com ônibus, né? Eu acostumada sempre dirigia para cima e para baixo no Brasil. Voltei a pegar ônibus aqui no Canadá. Aqui tudo é com horário certinho. Então, assim, se você perder o horário do ônibus, filho, só daqui a meia hora. Se você tem uma prova, perdeu, acabou, não tem jeito, entendeu? Aí, é, a língua, né? Falava inglês, eu trabalhava, fiz o TOEFL, consegui a nota, e beleza, pá. Não adianta, você vai chegar aqui, no começo é muito cansativo você ficar 24 horas por dia, ainda mais quando você vem para estudar. Gente, você vai, é tudo em inglês. Você não tem aquele Overdose, negócio, né? é overdose. E aí o que acontece? No começo, quando você tá de férias, o inglês para você é quase que um negócio para praticar, né? Não sei o que. Aqui você não tem jeito. Você vai ter que escutar a aula e entender. E se você não entender, você vai ter que fazer pergunta. Você vai ter que se fazer entender. E você vai ter que fazer trabalho em grupo E eles não têm muita paciência, não, sabe? Assim, ai, você não tá entendendo? Caraca. Caraca, você não tá entendendo, pô. Isso não é... Até aqui, os assignments, né? Os trabalhos. A maioria, você perde ponto por erro de gramática e spelling, você perde ponto. Então, assim, já teve vários assignments aqui que eu fiz perfeito, mas, sei lá, passou um negocinho assim de gramática, perdi ponto por causa daquilo. Porque eles forçam você, ó, você veio pra cá, é sua escolha, você veio estudar aqui, então, filho, você precisa se adaptar. O canadense, ele é muito bom. Todo mundo conhece o Canadá, né? O povo canadense, porque eles são super educados, né? Todo mundo fala isso, né? Vocês devem ter ouvido falar, não, os canadenses são sorry, sorry, todo tempo, não sei o quê. Não é bem assim.
eles são muito bons em controlar isso. Então, assim, é muito comum você ver um canadense super educado quando você vira amigo deles, né? Você vai num restaurante, aí o garçom chegou atrasado, um serviço, eles não vão mostrar aquilo, eles não vão demonstrar aquilo na frente do garçom. Ah, ok, eu entendo, não, sem problemas. O garçom vira, olha. Então, eles, assim, são muito bons em controlar isso na sua Rola uma frente, sabe? falsidade, rola uma certa Eles são falsidade. muito. Eu não vou nem dizer que é falsidade, eu acho que é uma habilidade que eles têm de controlarem o temperamento. No Brasil a gente não tem, né? A gente não gosta de um negócio, a gente sai falando, é esse mesmo, blá, blá, blá. É que eles têm uma habilidade. E aí, na vida profissional, eu tive esse baque. Porque aí eu vi pessoas que eu achava que eram super legais e super, sabe, educadas comigo no trabalho, estavam me ajudando, não sei o quê. E depois eu fui vendo que era, assim, por trás, a pessoa me criticava. Canadenses. E aí eu fui pegando o jeito, E sabe? Eu Marfisa, falei assim, você entrou nesse lado profissional. Como é que foi para você para arranjar emprego aí? Foi fácil? Porque eu vejo algumas pessoas relatando dificuldades e outras não, relatando uma certa facilidade. Como é que foi isso para você, no seu caso? no meu caso foi simples. Foi assim, eu acho que parte do problema é que às vezes as pessoas têm uma expectativa muito alta. E quando você vai recomeçar sua vida em outro lugar, você vai começar de baixo. Esteja preparado para isso. Então, assim, eu tinha um emprego muito legal aí no Brasil, engenheira, a MBA, enfim. Quando eu cheguei aqui, eu simplesmente eu esqueci tudo aquilo. Eu falei, não, aqui eu sou uma estudante, eu vou começar. E aí o que que acontece? Eu fui numa feira de empregos, aqui é muito comum feira de empregos. Eu fui numa feira que eu não tava nem com expectativa de nada, sabe? Fui numa feira, assim. Vou lá ver, né? Achei, né? Fui lá ver. Chegou lá, aqui é muito comum, tem as feiras de emprego, para empresas grandes eles fazem as feiras, é tipo um Walmart da vida. Faz um dia só, uma feira, anuncia em tudo que é lugar, e vem gente de tudo que é lugar, se aplica lá no dia, fazer entrevista, não sei, que já sai de lá às vezes com emprego. E aí eu fui numa feira de um resort que tem na Niagara Falls, um dos maiores resorts que tem aqui, é o Falls Avenue. Eu fui nessa feira e tinham várias vagas para várias coisas. Eu fui assim meio despretensiosa, porque foi a primeira coisa que eu tava tentando e achei todo mundo falava que era difícil, não sei o quê. E eu falei assim, vamos lá ver, né? Pelo menos eu pego uma experiência. Chegou lá, eu sentei lá numa mesa para pedir informação. Aí a menina falou: você quer conversar agora? Aí eu fui conversar com a gerente, direto com a gerente geral lá do negócio. Gerente geral estava lá na minha frente. Falei assim: você tem problema da gente conversar agora? Ela pegou meu currículo, ela fez a entrevista comigo ali. Aí ela começou a. Eu assim, eu não fui pra uma entrevista, eu fui só pra. Eu achava que feira era um negócio assim, vou lá ver como é que é. Sentou lá e começou a fazer entrevista e anotou tudo, pediu referência, eles ligam. Eu dei referência do Serbino aí no Brasil, que falava inglês, eles vão pedir referência, então é Que bom era o você ter seu alguém aí que chefe aqui fala no inglês. Brasil, né? Que era Era o meu o chefe aí do seu Brasil. superior. Dei também de um amigo lá da FMC de Houston. E aí, eles ligam mesmo, tá? Isso é verdade. E aí, bom você ter boas referências. Sentei lá, fiz a entrevista, não sei o quê. Aí a menina falou assim, ela fez uma brincadeira, vou te ligar amanhã. Aí eu falei assim, brincando, né? Sei lá. Ela ligou no outro dia, eu fui contratada assim. Ela ligou e falou, então, você pode começar na segunda-feira? Eu falei, oi, era tipo quarta. Eu falei, tá. Ela, eu só preciso da cópia do seu documental, tal, 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 tal. Você traz E aqui o na que que você segunda. começou fazendo? Eu comecei a trabalhar com vendas. Eles estavam abrindo uma loja nova dentro do resort, um gift shop. Uma loja enorme, a maior loja que tem lá no resort. Um ramo de negócio totalmente novo para eles, porque eles têm dentro desse resort tem vários hotéis. Então, dentro do Sheraton, na principal esquina da principal rua turística que tem aqui, que é a Clinton Hill, eles estavam abrindo um gift shop enorme. E aí eles estavam recrutando gente para trabalhar nesse gift shop. Então eu fui a primeira pessoa recrutada. Eu sentei lá com a gerente, eu fui a primeira contratada. No meu currículo lá no Objetivo, que eu fiz um currículo super simplesinho, que você não pode botar muita coisa. Não botei nada da universidade que eu fiz no Brasil, não botei nada de MBA, só botei assim, estudante do college e tal, papapá.
E botei assim, profissional, com mais de 10 anos de experiência em empresas grandes, ponto. Isso. Procurando por uma oportunidade de part-time job. E era isso, porque eu precisava de um part-time job. Você que foi estudar, você só pode part-time? Você pode trabalhar part-time, dependendo do seu visto, sim. A maioria dos estudantes internacionais, acho que todos, né? Eles só podem trabalhar part-time. Sim, você vai vir pra cá, abre sua mente, tá? Começa de baixo. Se você começar estrategicamente numa empresa boa, que tem como você crescer, porque tem gente assim, não, eu não quero trabalhar lá porque paga pouco, prefiro trabalhar em outro lugar, mas às vezes no outro lugar não tem chance nenhuma de você ficar e crescer. E Marfisa, saindo desse lado profissional, vamos para o lado pessoal, que eu já olhei a sua mão esquerda. E estamos querendo saber como foi esse seu desenrolar, que a vida não é só do profissional, tem muita coisa diferente. Você passou por um trauma muito forte no Brasil e foi para ir para recomeçar. E estou vendo que recomeçou. Conta um pouco pra gente como é que foi para se adaptar e como foi essa sua nova relação. Você está numa nova relação? Sim, há bastante tempo. Então, assim, agora eu já me sinto até. Durante muito tempo eu guardei isso só pra mim. Eu sou uma pessoa muito discreta, não sou de ficar postando nem nada. Guardei pra mim, mas agora eu acho que já tá na hora, assim, de contar um pouquinho da minha história. Quando eu cheguei aqui, né, eu não tava muito preocupada com relacionamento aí no Brasil, eu não tava muito procurando nada disso, mas quando eu cheguei aqui, eu conheci uma pessoa na primeira semana, praticamente. E aí disso nasceu um relacionamento muito forte, muito rápido, muito. Não vou ficar falando muito, não, porque. Mas assim, enfim, resumindo, eu conheci uma pessoa e a gente entrou num relacionamento muito forte, muito profundo, assim, de duas pessoas que estavam no momento certo. Isso é parte de. Eu vim muito aberta, então eu acho que eu cheguei aqui no meu melhor momento possível, assim, com a cabeça, mente, coração, espírito, tudo muito preparado para esse momento. Assim, eu não tinha família, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém para dar opinião. Isso é muito bom, sabia? Isso é muito bom às vezes. Não tô desmerecendo, dizendo que a família não é importante, que a opinião dos amigos não é válida. Mas às vezes você precisa estar com você mesmo, sabe? Assim, saber o que você. E quando você tá sozinho numa situação dessa, você tá muito cru. Você não tem por que mentir, você não tem. Eu tava recomeçando minha vida, eu podia ser eu mesma, sabe? Eu não devia nada pra ninguém. Então, assim, eu tava muito livre pra pensar no que eu queria. E eu encontrei uma pessoa que é tão intensa quanto eu sou uma pessoa muito intensa, né? Assim, as coisas acontecem muito rápido na minha vida. Não foi só o processo de vir para o Canadá. Quando eu quero alguma coisa, assim, eu vou e vou muito fundo e batalho por isso e penso muito naquilo e vou fazendo e as coisas vão acontecendo. E, na verdade, eu já estou casada de papel passado. A gente já vai entrar na fase de legalizar tudo aqui. Eu demorei muito a abrir por uma questão até, assim, falando a verdade, não só por uma questão pessoal minha, de querer manter a minha privacidade, mas, assim, existe muito no Brasil, não sei, as pessoas fazem muito, assim, aquelas brincadeirinhas, casou só pra ficar aí, é golpe, não sei o que, sabe? Então, é que o pessoal não sabe quão difícil é você abrir mão de tantas coisas para poder seguir por amor uma pessoa assim de outra cultura, de outro país, você se adaptar a uma nova família que não tá dentro dessas culturas. Aliás, isso é parte da coisa, tá? O maior choque cultural entre casamento, filha. É bem difícil, assim, mas é bem gratificante. Se você tem uma mente aberta, se você se você realmente ama, tá decidido aquilo, tudo vai se ajeitar. E Marfisa, os seus planos então estão, pelo visto, seguiram para um rumo de não volto mais para o Brasil. E nessa de você chegar e morar aí, você agora está aplicando para sua residência permanente? Você já tem? Como é que foi esse processo? Não é automático. Tem gente que pensa que é automático, né? Não é automático a residência permanente. Uma coisa é você casar aqui, assinar os papéis. Depois você ainda precisa aplicar por um processo longo. Agora tá demorando menos. No passado demorava, 2 anos e meio.
Eu preciso Caraca. aplicar. Agora está demorando em torno de 12 meses. Até então, o meu visto continua válido como visto de estudante. Eu não preciso aplicar para residência permanente como casamento se eu não quiser, porque eu qualifico para aplicar até para Express Entry. É você qualificando mesmo, você vem para estudar e aí você fica trabalhando um ano aqui como full time, e isso conta ponto para você. O Express Entry é como se fosse um sorteio. Então, assim, você aplica lá, você preenche um monte de requisitos e cada um desses requisitos te dá uma pontuação. Quando você chega numa pontuação mínima, eles podem te convidar para morar aqui no Canadá. Então você nem precisa estar aqui. Tem gente que consegue ir do Brasil, entendeu? Entendi. Você não precisa nem vir, mas você vindo, por que as pessoas vêm? Porque você ganha mais ponto. Você fazendo um college aqui, você ganha mais ponto. Você tendo uma oferta de trabalho aqui, trabalhando por um ano, você ganha mais ponto. Então, assim, tudo isso vai somando para você ter mais pontuação e conseguir mais rápido, de maneira mais fácil. Mas tem um monte de gente que nem precisa disso. A pessoa aí do Brasil, às vezes, a pessoa tem um mestrado, um doutorado, ela faz a prova de inglês, consegue uma super pontuação, e aí ela, enfim, se qualifica para vir. E aí eles convidam você para vir. Você vai lá e pega o seu visto lá no passaporte. E a questão do casamento não é assim automático como as pessoas pensam. Mas se você casou, beleza, mas você ainda tem uma série de requisitos para cumprir, você precisa mandar um monte de documento para eles. Tem muita gente que casa só para dar o golpe, certo? Não foi meu caso, mas tem um monte de gente que faz isso. Então eles submetem você a um monte de. Enfim, você precisa mandar um monte de documentação. No meu caso, é um pouco mais complexo, porque eu sou viúva no Brasil. Então eu ainda preciso trazer um monte de documento aí do Brasil. Eu não tive tempo de ir no Brasil, acho que eu não vou ter tão cedo. Eu tô tentando ver assim, se os conhecidos trazem pra minha documentação. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, você tem várias formas de ficar aqui. Se você tá vindo com a intenção de imigrar, tirando o casamento, né? Porque a questão do casamento eu não vou colocar como uma forma de ficar, porque isso depende da sua vida pessoal, de acontecer. Pode ser que aconteça. Se acontecer, ótimo, você vai ficar aqui porque, gente, não tem. Na verdade, eu vou te falar, eu acho que se eu não tivesse conhecido meu marido, e, enfim, eu acho que por mais que eu fosse feliz aqui, a minha vida ainda seria bem vazia, sabe? Porque bem ou mal, você tá sozinho, morando num lugar completamente diferente. É. Então, assim, se você vai emigrar como casal com filhos, é mais complicado. Mas eu acho que o melhor cenário possível é vir um casal junto. Casal jovem. O que eu fiz foi kamikaze, sabe? Tipo, olava do nada, pá. Mas quando você vê um casal jovem, você vai, um vem para estudar e o outro pega um visto de trabalho. Os dois, um trabalhando meio período, o outro trabalhando full time. Nossa, dá pra você viver numa boa, Ah, e se sabe? vai Dinheiro em que. casal, então, um tem a possibilidade de trabalhar full time e o que está estudando trabalha part-time, é isso? Exatamente. O outro consegue um visto de trabalho full time. Então, assim, dá pra você viver numa boa. O dinheiro que eu ganho aqui já dá pra eu pagar o aluguel, e eu não pago, né? Porque eu casei, então ele paga tudo, graças a Deus. Mas, mas já dá pra. Mas, assim, antes, né? Eu já tava trabalhando antes de casar. Então, eu pagava o aluguel, pagava o seguro do carro, comprei o carro. Então, assim, já dá pra você viver e pagar as despesas. E aí você só tem que se preocupar com o dinheiro da tuition do college. Que esse dinheiro você tem que vir com ele. Não, não vem pra cá pra arrumar esse dinheiro aqui, não. Então, assim, se você tá vindo pra estudar, o que que eu recomendo? Agora, pra fechar aqui, né? Se for resumão. Tá vindo pra estudar, venha com o dinheiro da tuition do college. Você precisa ter esse dinheiro. O Indiscutível. que que é esse TUI? Eu não entendi o que você falou. Que não é mensalidade, você paga por Tuition. term, né? Então, assim, cada term do college, o term é 4 meses, né? Cada term é mais ou menos entre 7 e 8 mil dólares canadenses. Então você faz E as contas aí, dá o quê? Uns 20 mil reais? quanto tá o dólar canadense aí? A última vez que eu vi tava 2,70. Deixa eu ver. Tava 2,60 e pouco, 2,66, Botar alguma dois coisa e assim. setenta vezes 7.000 ou 8.000? Entre 7 e 8, depende Vamos do botar term. 8. Dá, Tá dá uns bom. 21.600. Vamos botar aí, se for entre 7 e 8, dá uns 20.000. 20 Esse é mil por term. Se você o vier que pra que é fazer um term? curso de 4 em 2 4 anos, meses? 4 e 4 meses tem que pagar a tuition. Jesus Então, Cristo. assim,
Você quer que a com pessoa já. dinheiro. Mas aí teria que ser com dinheiro de todas as. Eu recomendo. Não venha pra cá sem o dinheiro do college. Então, assim, Isso você vai vir pra seria. cá, no mínimo você vem pra cá com dinheiro do college, né, da tuition, e dinheiro suficiente pra viver pelo menos o primeiro term aqui, contando que você não vai conseguir trabalho na primeira vez. Especialmente porque vamos supor que você venha como eu vim no inverno. É muito difícil conseguir um emprego no inverno. No inverno, na verdade, tudo reduz, um monte de gente entra em laid off, as empresas reduzem assim bastante. Então, assim, não é um bom momento para conseguir emprego. Emprego é que bomba no verão. No verão é fácil, Falou, escolhe. pra gente finalizar, me dá os seus 3 best spots, 3 lugares que você adora aí em Niagara. Pode ser um restaurante, pode ser uma Não, quem comida que vem você aqui, acha eu vou maneira. falar assim, quem vem aqui tem que ir lá ver Niagara Falls, né? Que são as Ah, cataratas, porque não tem jeito. Se você vir pra cá e não vai lá, você tá ferrado, né? Você não veio. Você tem que vir aqui e ir lá. Você vai lá, aproveita, vai lá na loja, atendimento personalizado em português. Brincadeira. vamos Você lá. tem que ir lá em Niagara Falls, né? Segundo lugar que eu adoro, a cidadezinha que eu adoro, Niagara on the Lake, The Old Town, a cidade antiga, porque Niagara on the Lake é grande, então é um lugarzinho assim delicioso de você ir, impossível de morar pra gente, que é caríssimo, mas assim, um lugar delicioso, tem Pra as mortal ainda não vinícolas. tá dando não, né? Hum? Pra Pra morar, mortal, acho que não vai dar, não, não vai dar nunca, talvez. nessa vida não tá valendo. Papo de Só casa pros lá ser um deuses. milhão. Não, dá pra ir visitar, mas morar não dá, não. Deixa eu ver. Esse lugar que eu tô falando é só um lugarzinho que tem aqui, que é muito comum. Então, assim, não vou dizer que a pessoa que vem aqui pra essa região vale a pena ir lá, entendeu? Eu tô falando desse lugar porque é meu lugar secreto, não quero que ninguém vá lá invadir, tô brincando. Mas, como é que fala o nome? Tem um lugar aqui muito legal, mas o nome é tão complicado de falar. É, é Porta Luz, eu não sei falar o nome do lugar. Depois eu posso passar por escrito. Vê se Isso. você sabe. Porta Luz, é um negócio assim. Tá vendo aí? Um troço assim, não sei se é nem assim que escreve. Cor da luz, não sei. Eu vou depois passar por escrito. Também é um lugarzinho muito gostoso de ir. Mas assim, é uma região muito rica aqui. Niagara é uma região turística. Então, assim, vai nas vinícolas, quando você chegar aqui, você vai ter um milhão de coisas pra fazer. Eu não sou uma pessoa muito turística, não, sabe? Você vai em tudo que é lugar, viaja, passeia. Eu vim pra morar e fiquei super ocupada desde o primeiro dia e eu nunca tive tempo. Enfim, é isso, Tata. Eu acho que minha entrevista não, talvez não seja assim, das melhores pra ajudar nos detalhes, mas eu posso passar mais detalhes depois, tipo, das coisas que eu não lembro. Lembrei o nome da menina agora, da consultoria, Débora. No final do vídeo, a pessoa lembra. E ela ainda trabalha com isso, ela pode ajudar também, mas eu posso depois passar mais detalhes das coisas escritas e a gente pode até de repente marcar uma segunda leva de entrevista aí com mais detalhes só pra, Marfisa, enfim. olha, não se preocupa com os detalhes. O importante é mesmo a gente saber aí da sua história, saber como é que é o dia a dia de uma brasileira no Canadá. A questão dos detalhes, se você tiver, ótimo, mas se não tiver também, é legal ver. A sua história de superação é incrível, é incrível. Você é uma pessoa extremamente forte, já te falei isso. Você é assim admirável mesmo e foi você teve um trauma muito grande, conseguiu tirar uma coisa tão bonita disso aí. Porque a gente sabe que o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, tá passando por uma situação de violência terrível. E assim como você, tem outras vítimas da violência, né? Que estão lá no dia a dia passando por isso. E ver de você tirar desse seu sofrimento, desse seu trauma, uma coisa tão bonita e uma história tão linda de superação que você conseguiu superar indo para outro país, refazendo a sua vida, tentando, né, criar uma nova Marfisa, uma versão aí 2.0, mais madura, com mais consciência do que quer, com mais consciência do que faz. Isso é muito bom das pessoas verem o seu trajeto,
toda a sua jornada aí foi muito linda. Eu só tenho a te agradecer por você estar aqui no canal, dividindo essa história com a gente. Uma história que não é fácil, uma história que eu sei que pra você, assim, que não gosta de falar tanto da sua vida, é difícil, gente. A Marfisa parece que ela está falando assim com uma naturalidade muito grande, mas é difícil pra Demorou, ela. ó. Quanto tempo Eu tô aqui falando, ó, quando você estiver pronta, me avisa. Quando você estiver Eu acho que pronta, me desde avisa. de abril que a gente tá conversando, de maio, sei lá. Sei lá, deve ser desde quando a gente saiu. Deve ser desde dezembro. Nem sei de quando, mas eu tô sempre falando, pô, quando você quiser. E ela demorou. Então, assim, você tá aqui contando essa história pra gente, tá se abrindo, é uma coisa muito, muito, muito especial. E eu só tenho a te agradecer. Então, não é questão de detalhe, nada. Eu é que fico só retardada mental aqui. Mas, assim, não é uma questão de detalhe, é questão da gente saber mesmo como é a vida de um brasileiro em Niagara, que esse é o seu caso. Então, muito obrigada por todas as informações. Meu amor, aproveite, que seja de bom proveito aí, que essa história inspire outras pessoas. E quem vier pra cá, me procura lá que a gente, sei lá. Colocarei todos os contatos da Marfisa na descrição, lá no blog. Então, vocês fiquem à vontade aí para poder falar com ela e trocar uma ideia, que ela é uma pessoa incrível. Marfisa, muito obrigada, viu? Um beijo enorme e até a próxima. Muito amor aí pra vocês. Beijo, meu amor. E aí, galera, super legal a história de motivação da Marfisa, né? Ela pegou de uma situação ruim aí e conseguiu transformar numa realização de um sonho que ela tinha de muito tempo, estava meio adormecido, mas ela relembrou aí, conseguiu e está vivendo esse sonho hoje. Então, se vocês curtiram, não deixa de curtir, de deixar seus comentários e também de se inscrever na página, porque eu vou fazer diversos vídeos com essa pegada e vou trazer também profissionais para poderem falar com mais propriedade de alguns assuntos. Para se inscrever, basta curtir essa bolinha que vai aparecer aqui em cima. E também não esquece que eu ofereço um e-book gratuito sobre os 7 mitos que te impedem de morar fora. O link também vai aparecer aqui em algum canto, basta clicar e baixar o seu. É isso aí, gente. Um beijo enorme e bora morar fora!